السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, caros irmãos e estimadas irmãs, hoje, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, vamos falar sobre uma personalidade brilhante do Islã. Uma pessoa que morreu com os seus 40 anos, um jovem. Entretanto, deixou um grande legado. Com 40 anos, os grandes sábios o classificaram como o quinto sucessor bem-sucedido do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o Imam Ahmad rahimahullah costumava dizer que este jovem foi escolhido por Allah subhanahu wa ta'ala para reavivar os ensinamentos do Islã. Sufyan al-Thawri rahimahullah costumava dizer que os sábios da sua era foram seus alunos. Apenas com 40 anos ele conseguiu ganhar todos esses atributos. E este tema foi mesmo escolhido nesta base, que infelizmente nós desperdiçamos a nossa juventude. Hoje a nossa camada juvenil está mergulhada nas drogas, nas bebidas alcoólicas, em coisas fúteis, e começam a ser gente quando atingem os seus 60 anos. E outros ainda morrem sem terem deixado algum legado na terra e na sociedade. Vejamos este homem apenas com 40 anos, caros irmãos e estimadas irmãs, deixou este legado até o dia do juízo final. Foi uma pessoa simples, bastante simples, apesar de ter o mundo todo, a riqueza toda aos seus pés. E é por isso que quando dois sábios estiveram a divergir acerca de quem é melhor, este jovem ou o Uwais al-Qarni, um deles diz que este jovem é melhor porque ele tinha tudo ao seu dispor e mesmo assim foi uma pessoa simples. Ao passo que o Uwais al-Qarni era uma pessoa pobre e necessitada. Portanto, foi um jovem que deve servir de inspiração para todos nós. E devemos sempre ler a sua biografia, transmitir a sua biografia e ensinar aos nossos filhos. Estamos a falar, caros irmãos e estimadas irmãs, de Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam ibn Abi al-As ibn Umayya ibn Abd al-Shams ibn Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Este homem que nasceu no ano 61 de Hijr, em Hulwan. Hulwan é uma cidade que se encontra no Egito. Nasceu no Egito porque o seu pai foi governador do Egito. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah nasceu numa família real. O seu tio fora o atual Khalifa, o seu avô veio de uma família de reis. O seu primeiro familiar que fora rei foi o Muawiyah radiyallahu anhu, que fundou o império. Portanto, o seu pai Abdul Aziz fora filho de Marwan ibn al-Hakam, este que foi Khalifa, e depois dele veio o tio do Umar bin Abdul Aziz, Abdul Malik bin Marwan. Portanto, elegeu o seu irmão Abdul Aziz para ser governador do Egito.
E este jovem Umar nasceu no Egito no ano 61. E houve um incidente neste ano que foi a morte de Hussein radiyallahu anhu wa arda. Portanto, da parte do pai, Umar bin Abdul Aziz teve uma linhagem brilhante. E da parte da mãe, Umar bin Abdul Aziz foi a sua mãe, fora neta de Umar radiyallahu anhu wa arda. A sua mãe fora neta de Umar radiyallahu anhu wa arda, Leila bint Asim. Asim este foi filho de Umar radiyallahu anhu wa arda. Portanto, de ambas as partes, Umar radiyallahu anhu wa arda, o Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, esteve a brilhar. Portanto, na sua juventude, ele pediu ao seu pai para que ele enviasse até a cidade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para aprender com os grandes sábios. Os grandes sábios residiam na cidade do profeta sallallahu alaihi wasallam, portanto, foi para lá e aprendeu muita coisa. E é por isso que Sufyan Thawri rahimahullah costumava dizer que os grandes sábios daquela era estavam próximos do tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Mesmo assim, o Sufyan rahimahullah diz que os grandes sábios daquela era foram alunos na frente de Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Portanto, permaneceu na cidade do profeta sallallahu alaihi wasallam e depois o seu tio Abdul Malik bin Marwan rahimahullah chamou-lhe para Dimashq. Dimashq era a capital do reino Umayyada, Banu Umayya. O reino, a capital deles era Damasco. E tratou-lhe como um filho. Consta na história que Abdul Malik deu ainda mais preferência ao seu sobrinho comparativamente com os seus próprios filhos. Constava lá o Walid bin Abdul Malik, Suleiman bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik. O tio gostava tanto dele, mas tanto, viu nele bastante sabedoria, prudência, humildade, que fez-lhe casar com a sua filha Fátima bint Abdul Malik rahimahumullahu ta'ala. Esta Fátima, os sábios, quando falam dela, dizem que foi uma mulher que o seu avô foi rei, o seu pai foi rei, os seus dois irmãos foram reis e o seu esposo também foi um rei. É quase uma figura ímpar na história da humanidade. O seu avô, o seu pai, os seus dois irmãos e o seu esposo, todos esses foram reis. Apesar de tudo isso, ela foi uma mulher simples, que esteve sempre do lado do seu esposo. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah até deu-lhe a opção que tu tens duas opções: ou ficas comigo nesta simplicidade que eu vivo, ou podes recorrer à casa do seu pai. E ela preferiu permanecer com o seu esposo Umar bin Abdul Aziz rahimahullah até a sua morte, e serviu-lhe e sempre esteve do seu lado. Portanto, depois de algum tempo, o pai dela, Abdul Malik bin Marwan, faleceu. E quem ocupou o lugar foi o filho, Walid bin Abdul Malik, que foi irmão da Fátima, a esposa de Umar bin Abdul Aziz. Portanto, o vice-príncipe era o seu irmão, Suleiman bin Abdul Malik. Mas como é sabido que os reis sempre querem deixar seus filhos como sucessores. Portanto, o Walid bin Abdul Malik, quando achou que já estava prestes a deixar o mundo, ele quis romper
este compromisso que havia, que depois dele tinha que vir o seu irmão Suleiman bin Abdul Malik. Então, o que ele fez? Ele convocou os seus familiares, os seus primos, as suas tias e incentivou-lhes a apoiarem nesta teoria, nesta opinião de deixar o seu filho. E todos concordaram, e quase que já seria a opinião que seria levada em conta. Se Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah, não tivesse levantado a sua mão e dito que, olha, eu não concordo, porque o seu pai disse que depois de si, o seu irmão que deve permanecer como Khalifa, Suleiman bin Abdul Malik, rahimahullah. Neste caso, o rei Walid bin Abdul Malik ficou tão aborrecido que no termo árabe usa-se a palavra tayyanahu. Tayyanahu, que significa colocar-lhe numa casinha feita de areia, sem janelas, sem porta, quer dizer, para a pessoa morrer. Portanto, o rei ficou tão zangado com o seu cunhado, Umar, que decidiu matá-lo. Se não fosse pelas intercessões. Portanto, depois de 3 dias, quando foram abrir esta mesma casa, encontraram o Umar bin Abdul Aziz quase que morria, não comeu, não bebeu durante esses 3 dias. Portanto, foi algo que tocou bastante ao Suleiman bin Abdul Malik, que olha, este homem é tão sincero que mesmo todos estando inclinados para outra opinião, ele apoiou a verdade. Portanto, permaneceu com este incidente no seu coração. Até que o Walid bin Abdul Malik, rahimahullah, faleceu e ascendeu ao trono o Suleiman bin Abdul Malik. Suleiman bin Abdul Malik também não permaneceu muito tempo. Consta na sua biografia que certa vez ele vestiu-se de forma mais perfeita, ia para o Salatul Juma. Portanto, quando olhou para o espelho, disse: Ana al-Malik al-Shab, quer dizer, orgulhando-se, diz que eu sou o rei jovem. E saiu para o Salatul Juma. Quando voltou do Salatul Juma, adoeceu. E consta que foi veneno que foi colocado na sua comida e acabou por adoecer bastante e faltava pouco para a sua morte. E o mesmo cenário sucedeu. Ele queria colocar o seu filho, Ayub. Mas o Suleiman bin Abdul Malik tinha um bom conselheiro, que foi um sábio, Raja ibn Haywa. Disse: como é que queres colocar Ayub, ya Amir al-Mu'minin? Ayub nem atingiu a puberdade. Só para nós termos a noção de que como era a situação dos reis, queriam colocar os seus filhos. Como é que queres colocar Ayub? Ayub nem atingiu a puberdade. Se você colocar ele como Khalifa, as pessoas te amaldiçoarão enquanto você está na sepultura. Foi quando ele, depois de 2 dias, rasgou o pacto, o testamento, e disse para o Raja ibn Haywa: então vou colocar o Daud bin Suleiman. O Raja ibn Haywa disse que ele está na Constantinopla, a atual Turquia. Você nem sabe se ele está vivo ou está morto. Escolhe uma outra pessoa. Foi quando ele disse: oh Raja, a quem eu devo escolher para ocupar o meu lugar? Foi quando este homem, grande sábio, só para nós termos a noção do impacto das nossas amizades, das nossas influências, das pessoas que estão ao nosso redor. Este homem, Raja ibn Haywa, que todos nós, todo uma deve a ele, porque ele que sugeriu, disse: Ya Amir al-Mu'minin, o que achas de Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz foi uma pessoa que o seu pai sempre gostou dele e tu também sempre gostaste dele. Umar bin Abdul Aziz estava fora de questão. Ele não tinha que ser Khalifa.
em qualquer das circunstâncias, ele já estava fora da lista. A partir do momento que o pai faleceu, ele já estava fora da lista e quem ocuparia os cargos todos eram os filhos de Abdul Malik bin Marwan, filhos do seu tio. Foi quando este jovem Suleiman bin Abdul Malik realmente escreveu que, olha, depois de mim quem deve ocupar a cadeira é Umar bin Abdul Aziz e depois dele vem o Yazid bin Abdul Malik. Só para tapar ou apagar aquele fogo que poderia eventualmente surgir, como é que Umar bin Abdul Aziz ocupou, ele disse, tá bom, fica Umar bin Abdul Aziz e depois continua a linhagem do meu pai a ocupar a cadeira. Portanto, nomeou Umar bin Abdul Aziz como o Khalifa e depois dele o Yazid bin Abdul Malik. E caros irmãos, Umar bin Abdul Aziz era uma pessoa que não queria nada com o Khilafa. Ele nunca almejou ser um rei e isso os sábios falam na sua biografia. Mas conforme o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz, man kana hammuhu al-akhirah, aquele que o seu maior objetivo é a vida do além, jama'a Allahu shamlahu, Allah reúne para ele todos os meios. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi ou fi 'ainayhi, e coloca a riqueza na frente dos seus olhos. Quer dizer, ainda que ele seja uma pessoa sem muitas posses, ele terá uma vida sossegada, uma vida confortável. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, e o dunya todo virá até ele à força. Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah, conforme eu disse, ele estava fora da lista. Mas como ele tinha uma relação com Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juntou para ele todos esses meios e fez dele um grande khalifa. Portanto, consta que quando Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah, foi enterrar o seu cunhado Suleiman bin Abdul Malik, quando saiu da cova, ouviu um estrondo. Quando olhou, viu que tratava-se do protocolo do Khalifa. O carro, a carruagem, os cavalos, os policiais, todos eles estavam lá à espera dele. Foi quando ele disse que eu não preciso de nada disso. E tragam-me o meu cavalo, e é suficiente. E ele mandou todos aqueles saírem e afugentou-os e montou no seu cavalo e foi até o masjid e fez um sermão, o khutbah. E disse, gente, eu não estou satisfeito com este cargo que foi me dado. Portanto, vocês têm a opção de escolher a quem vocês querem. O povo todo gritou em uma única voz que nós só queremos Umar bin Abdul Aziz. E consta na sua biografia que Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah, com muita constância costumava dizer que se não fosse porque ocupando este cargo eu consigo reavivar o sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam e acabar com a inovação na religião, eu não estaria satisfeito. E consta também na sua biografia que não havia necessitados e pobres durante o tempo de Umar bin Abdul Aziz. Não havia necessitados e pobres. E é por isso que até os sábios, quando interpretam o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, que próximo ao Qiyamah não haverá quem aceitará a sua caridade, muitos deles dizem que isto já passou. Isso sucedeu no tempo de Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah, porque consta na história que as pessoas estavam tão confortáveis que ninguém aceitava zakat de ninguém. Todos eram pessoas confortáveis, felizardas e não tinham necessidade de dinheiro. Só para nós vermos
quão brilhante foi esta personalidade. Anas, e vocês bem sabem que Anas radiallahu anhu foi um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam que mais viveu. Se não foi o último, foi o penúltimo que morreu dentre os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Viveu 100 e poucos anos. E ele encontrou-se com Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah, e ele costumava dizer que eu nunca vi alguém a observar o salah tão semelhante ao do profeta sallallahu alaihi wasallam como este jovem. Nunca vi. Vejamos que Anas radiallahu anhu viveu com o profeta sallallahu alaihi wasallam, viveu com Abu Bakr, viveu com Umar, com Uthman, Ali, com os sahabas radiallahu anhum todos, Abu Huraira, Abdullah ibn Mas'ud, Mu'adh ibn Jabal, mas mesmo assim ele diz que eu nunca vi alguém observar o salah tão semelhante ao salat do profeta sallallahu alaihi wasallam como Umar bin Abdul Aziz. E a sua esposa, geralmente a esposa não elogia, porque ela é a pessoa que vive mais próxima e conhece os defeitos. Mas a esposa de Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah, Fátima, costumava dizer que Umar não era uma pessoa que fazia muito salá, muito jejum, muita caridade, mas o que ele tinha é o temor por Allah subhanahu wa ta'ala. Era o temor por Allah subhanahu wa ta'ala. Diz que ele, quando chegasse em casa, sentava no seu musalla e costumava a chorar bastante. Chorava. E ela diz, até parece que o inferno foi criado apenas para ele. Ele chorava tanto, tinha tanto medo de Allah subhanahu wa ta'ala, que até parece que o inferno foi criado apenas para ele. Quanto à sua honestidade, consta que Umar bin Abdul Aziz andava, ou quando estivesse a resolver os assuntos do povo, ele tinha um candeeiro. Trabalhava com aquele candeeiro. A partir do momento que ele terminasse com os trabalhos do povo, ele apagava aquele candeeiro e ligava ou acendia o seu próprio candeeiro, para não gastar o petróleo do povo. Subhanallah. Nem que sequer um tostão ele gastava do povo. Quanto à sua generosidade, consta que certa vez ele havia convidado alguém e de repente a luz apagou-se. Portanto, o convidado quis ligar, trata-se de Khalifa, quis acender. Foi quando ele disse, não, senta. E ele foi pessoalmente e acendeu o candeeiro. E disse que eu saí daqui enquanto Umar e voltei também como Umar. Uma outra passagem consta que certa vez ele entrou no masjid de noite. E tropeçou com uma pessoa que estava a descansar. Portanto, não havia luzes, candeeiros. Portanto, este homem disse, Ya Himar, o burro, o que estás a fazer? Todos os policiais prepararam-se para atacar o homem. E ele disse, não façam nada. Eu não sou burro, eu sou Umar bin Abdul Aziz. E acabou. Eu não sou burro, eu sou Umar. Meu nome é Umar e não burro. Esta tolerância, esta benevolência que esses homens tinham, apesar de terem ocupado altos cargos. Mais uma vez, Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah, foi envenenado. O reinado dele só permaneceu 2 e poucos anos e foi envenenado pela sua própria família. O que aconteceu? Os primos não estavam satisfeitos, porque Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah, quando ocupou o cargo, levou tudo que os primos tinham, que haviam levado injustamente. Geralmente os filhos dos reis, dos governadores, apoderam-se de coisas que não são deles, mas porque ocupam um cargo, acabam tendo este poder. Portanto, Umar bin Abdul Aziz tomou tudo aquilo que eles levaram injustamente. E eles conseguiram persuadir um escravo
dando 1000 moedas de ouro e a sua liberdade. E este jovem colocou veneno na comida de Umar bin Abdulaziz, rahimahullah. E ele pressentiu que havia veneno, portanto chamou o jovem em segredo ou secretamente e disse: por que tu fizeste isso? Disse que não, eles me deram 1000 moedas de ouro e a minha liberdade. Umar bin Abdulaziz, rahimahullah, disse para ele: vai embora daqui, para que ninguém mais te veja. Vai embora. Não castigou aquele jovem, disse: vai embora daqui, para longe, e nunca mais voltes para esta cidade. E pouco antes de morrer, estava lá a sua esposa, o Maslama, e outras pessoas que estavam lá ao seu redor. Ele mandou sair todos. Diz: saiam. E começou a recitar o versículo onde Allah diz: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. Aquela casa do Akhira nós reservamos para todo aquele que não quer altivez, orgulho na terra e não semeia desordem na terra. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. E o bom fim é para os que temem a Allah subhanahu wa ta'ala. Quando as pessoas que estavam fora notaram que já não há vozes, a Fátima, a esposa, disse para um escravo: vai ver o seu patrão. Quando chegou no quarto, viu que Umar bin Abdulaziz, rahmahullah, estava morto. Aliás, antes disso, eles ouviram uma voz a dizer que sejam bem-vindos. Essas caras não são de seres humanos e nem de gênios. E depois a voz se interrompeu. Quando entraram no quarto de Umar bin Abdulaziz, encontraram que ele havia fechado, as suas mãos estavam nos seus olhos, e ele havia pessoalmente fechado a sua boca e virou a sua face para o Qibla. Quer dizer, ninguém teve que fechar os seus olhos, a sua boca. Ele pessoalmente fechou os seus olhos, a sua boca, e virou-se para o Qibla. Portanto, caros irmãos e estimadas irmãs, de forma breve, foi este homem, Umar bin Abdulaziz, uma inspiração para a camada juvenil. Vamos seguir este grande exemplo, que os pais também almejem ter filhos como este homem, Umar bin Abdulaziz, rahimahullah ta'ala, que Allah o recompense por tudo que fez em prol do Islã. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.